Olá, pessoa! Mais um programa totalmente inédito, afinal é o nosso podcast Sem Roteiro, que de Sem Roteiro só tem o nome, porque, afinal, para se convidar uma pessoa interessante para estar aqui com a gente, tem que agendar, tem que bolar um roteiro, sim, tem que fazer todo um cronograma, tem que combinar principalmente aqui com a nossa produção, né, Gustavo? Né, Ayan? E também procurar colocar todas as perguntas de uma forma que seja inteligível para todas as pessoas. E é nesse clima totalmente explicativo que o Sem Roteiro está começando agora. É isso. Em primeiro lugar, só dando uma olhadinha aqui que a nossa mesa está completamente bonita. Oferecimento Joe Sushi aqui, ó, sempre oferecendo as iguarias para o nosso programa. Muito bacana isso. E hoje eu tô aqui para falar um pouquinho de coração. Aliás, com especialista em cardiologia. É assim que fala, doutora Luísa Proença? Sim, exatamente. Sou especialista em cardiologia pelo IMC, que é o Instituto de Moléstias Cardiovasculares de São José do Rio Preto. Olha o tamanho do currículo. Precisa falar tudo isso assim já de cara? Só para descontrair um pouco. Só para dar uma descontraída. Aliás, antes de começar o programa, a técnica geralmente dispara aqui para ver como é que está funcionando todo o sistema de som aqui de dentro do estúdio. Aí a gente olhou e falou assim, viu, esse daqui é só para deixar o convidado nervoso, mas não começou ainda. Doutora Luiz, primeira vez em podcast? Primeira vez em podcast. Pô, bacana. Isso é a primeira vez nesse formato. Já dei entrevistas em outros formatos, mais tradicionais, né? Vamos dizer, praticamente analógicos. Tem isso também. Né? O podcast já é mais da era digital. É a primeira vez que estou debutando. Ah, aquilo é bacana, mas na verdade não é nada mais do que o rádio das antigas, porque a única diferença é que agora colocaram uma câmera dentro dos estúdios e acabamos virando isso daqui. Certo. Quer dizer, coitado de quem está ouvindo e vendo agora, porque agora tem que aguentar um apresentador com esse shape aqui, com esse naipe. Vamos lá. Doutora Luísio, o problema de coração é maior no Brasil ou é maior no mundo? Recapitulando toda essa pergunta, morre-se mais do coração no Brasil ou em outro país? As duas coisas. As doenças cardiovasculares, que são o infarto, AVC e as complicações da pressão alta, elas são as principais causas de mortalidade no mundo e, obviamente, também no Brasil, né? No Brasil, temos uma média aí de 400 mil mortes por ano por doenças cardiovasculares. E no mundo, entre 17 a 18 milhões de pessoas morrem todos os anos por doenças cardiovasculares. Ou seja, praticamente uma São Paulo por ano. Uma São Paulo por ano no mundo. E quais são as doenças cardiovasculares mais comuns? As doenças mais comuns são, ou seja, que leva à morte, que a gente chama de desfecho fatal, são o infarto e o AVC, conhecido também como derrame, né? Mas a gente tem outras doenças do sistema cardiovascular, como a pressão alta, que é mais comum, né? Temos transtornos metabólicos e, enfim. Mas o foco principal hoje é mais a prevenção dessas doenças, né, para evitar as suas complicações. Nós temos também a doença vascular periférica, que já comete artérias, veias, que a gente chama periferia. Centro seria a região central do corpo, né, grandes vasos, aorta, carótides, assim. E periferia seria já mais o sistema vascular de braços e pernas. E principalmente perna. Então, essa é uma outra doença muito comum no Brasil. E no mundo também. Falando também, deixando um pouquinho aquela questão da doença do lado, falando especificamente de prevenção, como se previne doenças do coração? Bom, doenças do coração está ligado a uma coisa, resume-se a uma coisa, na minha opinião, é hábito de vida. São os hábitos que você adquire ao longo da vida que definem que a gente chama do contínuo cardiovascular. O que é isso, contínuo?
Ou seja, uma pessoa, a princípio, sem nenhuma doença, essa continuidade, esse contínuo, pode ser patológico, ou seja, associado com doenças, ou não, dependendo dos hábitos de vida que ela tomar. Então, esses hábitos de vida vão desde alimentação, aí a prática de atividade física. Basicamente, são as duas principais hábitos que as pessoas deveriam ter para prevenir qualquer doença cardiovascular. Quero aproveitar aqui o momento para dizer o seguinte: atividade física é diferente de exercício físico, não é a mesma coisa. Gostei dessa colocação. Qual que é a diferença? Até nós estávamos conversando sobre isso nos bastidores, dá-se a impressão que realmente quem fica se movimentando direto está fazendo a coisa certa. Nem sempre é assim. Nem sempre assim. Por exemplo, vocês podem reparar que os cardiologistas recomendam que se faça atividade física, não necessariamente exercício físico. Não sei se já se ligaram nesse pequeno detalhe. Questão de semântica. É a questão de semântica. Mas é o seguinte, a atividade física é qualquer atividade que você faz que movimente o seu corpo. Ou seja, pode ser caminhada, pode ser natação, pode ser bicicleta, pode ser dança. Dança é uma atividade aeróbica que tem ótimos benefícios, entendeu? E exercício físico já é uma atividade mais elaborada, programada, com um instrutor, com algumas... Não que a atividade física não tenha metas, mas o exercício físico já tem umas metas mais claras, mais estabelecidas, né? Porque sempre tem um instrutor ali envolvido na questão. Mas, ou seja, o detalhe é fazer atividade física. Né? A atividade física não é exercício físico, mas exercício físico é atividade física. Que interessante. Né? E a recomendação é que se faça pelo menos 2h30 por semana de atividade física. Né? Você divide essas 2h30 aí na semana e é o suficiente para você... No começo, né? A gente recomenda o mínimo, né? 2h30, mas quanto mais puder fazer, melhor. Eu costumo recomendar para os meus pacientes 3 horas por semana, tá? E também tem um detalhe, o tempo. Isso que ia abordar. E tem também, é interessante também, ter um descanso durante a semana, né, doutor? Sim, tem, porque você tem o repouso, repouso muscular e tal. Então, assim, basicamente... A princípio, para cardiologia, para benefícios do sistema cardiovascular, é muito mais importante o tempo de atividade do que a intensidade do exercício em si. Estou falando isso para começo, para quem não está ali sedentário, que está começando a querer se movimentar, né? Então, ou seja, a princípio, o tempo é mais importante. Porque é o seguinte, as alterações metabólicas que são os benefícios que o exercício traz, que a atividade física traz, normalmente elas começam a ter um efeito melhor após os 40 minutos de atividade. Né? Então, ou seja, é recomendado que você faça 2h30, mas que pelo menos cada atividade seja de 40 minutos. Eu pego um pouquinho mais no pé porque o nosso povo ele é meio relaxado. Você fala 2h30, ele faz uma. Né? Então, normalmente eu recomendo 3 horas por semana, com cada atividade no mínimo 50 minutos. E dentro dos seus aconselhamentos, geralmente o pessoal costuma seguir a risca, quer dizer, tá certo que você falou que o pessoal costuma dar aquele balãozinho de 2 horas, passa para 1, etc e tal. Qual a mudança de comportamento que você vê assim nos seus atendimentos? Sim, a mudança é clara. Quando o paciente se adequa a um novo estilo de vida, que a gente chama isso também de mudança de estilo de vida, né? Ele consegue perceber os benefícios que isso traz, que às vezes ele deixa de tomar, só o fato dele, por exemplo, atingiu uma meta que tinha que atingir dentro do tratamento dele. Então, como ele atingiu essa meta, eu posso reduzir a dose de medicação, às vezes até suspender por um tempo essa medicação. Só o fato dele de não ter que tomar um remédio a mais, o paciente ele se sente vitorioso, né? E aqui no Brasil a gente tem um perfil muito bem estabelecido de comportamento, digamos assim. De comportamento ou de mau comportamento? Ou de mau. Porque, assim, é cultural, né? Quando o paciente chega
até a gente, normalmente ele chega por dois caminhos. Ou ele vem arrastado pela esposa, ou ele vem sozinho. Normalmente esse que vem arrastado pela esposa é o que mais resiste a ter mudança de estilo de vida. Que quer dizer, é um comportamento, porque ele já não queria ir. Para começo de conversa, ele já não queria ir. Né? Então, e normalmente eles não falam, né? Toda a denúncia da companheira. E agora, aqueles que vêm sozinho, porque se preocuparam, porque pararam um pouquinho, refletiram, falaram, olha, isso aqui não está legal, preciso procurar um cardiologista para avaliar, esses, eles aderem mais às orientações que a gente dá. Uhum. Né? E eu tenho uma pegadinha, digamos assim, com os meus pacientes, digamos assim. Porque, assim, é notório que ainda estou acima do peso, né? Mas quem me conheceu há um tempo atrás, para não dizer que eu pesava 190 quilos, eu pesava 189,900 gramas, né? Se tivesse tomado um copo... Era proposital isso, doutor? O quê? O peso? Os 189. 9,900. Para não falar R$10, você cobra 9,99. É mais ou menos por aí. Então, assim, mas é um número que me marcou, né? E hoje eu emagreci 62 quilos com atividade física e alimentação. Inclusive, né? Eu te acompanho nas redes sociais há um tempo e notei também essa mudança de hábito. Aliás, quem foi o seu especialista em cardiologia? Pode falar ou não? Vamos guardar para depois. Então, assim, cada um tem seu gatilho, né? Então, ou seja, eu emagreci 62 quilos num período aí de 5 anos e meio. Ainda estou acima do peso, mas uma coisa é ter hoje 128 quilos, outra coisa é ter 190 quilos, né? Uma diferença muito grande. Então, geralmente, quando eu vou recomendar atividade física, principalmente a maioria dos pacientes que chegam para mim pela primeira vez, obviamente não conhece meu dia a dia, né? Uhum. Eu tenho muitos seguidores, eu tenho inspirado muita gente nas redes sociais, né? Que todo mundo, muita gente comenta lá, você está me inspirando, eu vou começar a caminhar, vou começar a fazer, vou para academia, entendeu? Uhum. Então, assim, quando eu falo, olha, você precisa fazer atividade física, sempre tem aquela risadinha com tom de sarcasmo, né? Eu falo sorriso da Mona Lisa, né? Tipo, olha quem tá falando. Tipo, olha quem tá falando, entendeu? E normalmente isso, quando acontece, eu mostro a minha foto do antes e do depois, que é muito diferente, né? Sim. Ou seja, ainda é uma diferença muito grande de dimensões, digamos assim. Então, isso impacta. E a pessoa, o paciente, vê que é possível realizar atividade física, que você mudar seu hábito pode levar um benefício, né? E eu vou fazer um parênteses aqui, se me permite. Eu falo assim, cada um tem um gatilho, né? Às vezes, assim, lá para trás, há 6, 7 anos atrás, família, amigos, outros colegas médicos falavam, olha, você precisa emagrecer e tal. E você fica irritado, né? Você fica regatinhando ali, não, né? Todo mundo pegando no meu pé, que não sei o quê, deixa eu viver minha vida e tal, etc, etc. E eu tive um gatilho num lugar totalmente inesperado. Eu estava fazendo uma pós-graduação em São Paulo e eu estava no metrô e uma senhora idosa começou a me oferecer o assento preferencial. E eu falei assim, não, obrigado. Mas ela insistia muito para que eu sentasse no assento preferencial. E eu fiquei pensando, por que essa senhora idosa está me oferecendo o assento preferencial? Olha que coisa maluca. E assim, sabe, na hora que eu passei, será que é alguma pegadinha aqui que estão fazendo aqui? Sabe que você fica assim meio... procurando uma câmera. Tipo, a princípio, uma coisa que não faria sentido, né? Mas de tanta insistência, eu acabei sentando. Na hora que eu sentei no banco preferencial, eu olhei a plaquinha que era preferencial de obeso. Ah, entendi. Entendeu? Então, esse foi o meu gatilho. Uma pessoa que, totalmente numa situação aleatória, num vagão de metrô, uma pessoa que não conheço, provavelmente não vou conhecer e não vamos nos encontrar nunca mais. Mas essa pessoa aí, digamos assim, foi a manifestação do meu anjo da guarda. Esse foi meu gatilho.
Entendi. Ou seja, ela podia muito bem passar despercebida, falar que você não ia ver placa nenhuma ali e como ela era idosa, ia ficar por isso mesmo. Por isso mesmo. Quem que vai falar assim, viu, levanta aí porque aí é meu lugar. Uhum. Exatamente. E eu, idade jovem, ela idosa, e a gente está habituado a ver assentos preferenciais para idosos, gestantes, não para obeso, né? Então, aquilo ali foi, para mim, um impacto muito grande. E aí que foi que eu dei o estalo, e aí comecei, a princípio, sozinho, fazendo minhas mudanças e tal. Aí quando eu cheguei no limite, aí eu já, ou seja, estacionei, já não emagrecia mais, já tinha emagrecido uns 20, 25 quilos, mas tinha estabilizado ali. E aí que é o importante também. Aí fui procurar outros profissionais. Aí fui procurar um educador físico, fui procurar um nutricionista. Então, para aí dar um... Porque cada um na sua área, né? Exatamente. Cada um na sua área, cada um tem sua importância. Por isso que existem as profissões diversas, né? Então, aí fui procurar ajuda especializada, né? Porque ali era 2 caminhos naquele momento. Ou eu mudava meu estilo de vida para emagrecer, ou enfrentaria uma cirurgia bariátrica. E outra, não que fazer uma cirurgia bariátrica você também não tenha que mudar seu estilo de vida. Também isso é um grande erro que as pessoas cometem em achar que não vão mudar seu estilo de vida no pré e pós bariátrica, né? Aliás, toda mudança de comportamento resulta numa mudança de estilo de vida automaticamente. Sim, exatamente. No seu caso, Aloysio, quando você caiu em si e falou, pô, eu vou ter que começar a me cuidar. Como é que funcionou? Porque eu acho que é interessante, porque quando a gente fala nessa questão de gatilho, qual foi o gatilho que ele despertou? A gente sabe que tem muita gente por aí que está afim de começar, mas fala, viu, por onde? Você começou através desse gatilho, mas você se deu uma meta, fala, vou ter que perder 10 quilos, vou ter que perder 20 quilos, ou então, sem colocar a quantidade de peso que você tinha que perder, você falou assim, vou ter que começar a praticar atividade física. Naquele momento, o gatilho foi que eu olhei para mim. Eu olhei de fato para mim. Né? E falei assim, não, eu vou ter que mudar. Né? Aí me veio à tona a minha realidade, ou seja, que a gente fica fugindo por um motivo ou outro, ou simplesmente não dá atenção mesmo, né? Porque para você tá tudo normal ali. Mas naquele momento, eu olhei para o meu interior, olhei para mim e eu falei, não, agora eu vou ter que mudar. Não, a princípio, não botei uma meta. Eu falei, eu vou ter que emagrecer, mas não botei uma meta, né? Mas eu falei assim, olha, eu tinha... Ou seja, não que eu tinha uma meta em números, mas a minha meta é buscar o peso ideal. Ou seja, não importa... Não que o tempo não seja importante nesse caso, mas, por exemplo, assim, são 62 quilos em 5 anos e pouco. Então, se você for ver a média, dá a média de 1 quilo por mês. Exatamente. Ou seja, o processo não teve nenhum momento assim que, nossa, que perdeu 20, 30 quilos de uma vez. Não é, ou seja, é você ir de pouca contínua. Exato. É da mesma forma que a coisa é construída, ela tem que ser desconstruída. Exatamente. Então, ou seja, às vezes as pessoas também têm aquela ansiedade, eu vou começar a caminhar amanhã e tudo vai ficar lindo e maravilhoso. Não, por isso que mudança de estilo de vida é mudança mesmo. É o hábito, que o teu hábito já é aquele. Aquilo tem que ficar permanente, não temporário, para ser considerado uma mudança realmente de estilo de vida. Né? Bem observado. E é isso. E aí, em toda essa questão, qual que é a melhoria que você teve assim em termos de corpo, não só em termos de estética, mas também em termos de bem-estar, em termos de conseguir viver melhor? Olha, logo quando eu comecei a fazer atividade física, eu tinha uma dor no quadril, que era uma dor limitante. Então, no começo, às vezes eu andava 15, 20 minutos e tinha que parar porque a dor era insuportável, né? E tinha uma pressão alta que eu tomava 3 remédios para hipertensão. E então, com a perda de peso, hoje eu não tomo nenhum remédio para hipertensão. Que legal. Não tomo nenhum. E dores articulares, pelo menos por enquanto, se foram, né? Então, ou seja, retomando, ou seja, atividade física é importante. A alimentação é importante. Porque a atividade física em si, ela já faz abaixar a pressão arterial, né?
Você perder 10% do seu peso original, né, independente do peso, 10% já dá uma boa queda na pressão arterial. E foi justamente o que aconteceu comigo, né? Ou seja, eu perdi muito mais que 10% do peso. Uhum. E eu comecei a ter episódios de hipotensão. Aí eu falei assim, minha pressão estava ficando muito baixa. Aí eu falei, aí tirei um remédio, continuei muito baixo, fui tirando outro. Com 3 semanas eu tirei todos os remédios. Isso já fazem 3 anos e meio que eu já não tomo mais antihipertensivos. Que Mas interessante. eu pratico atividade, vocês que me seguem nas redes sociais, eu faço atividades físicas de 4 a 5 vezes por semana. Uhum. Ou seja, o meu remédio é atividade física. Não, vamos dizer que eu não uso o remédio, só que o meu remédio é atividade física. Né? Então, ou seja, a atividade física traz benefícios para os sistemas cardiovasculares imensos. Você tem melhor condicionamento, melhor preparo, você resiste mais às atividades do teu próprio dia a dia, de trabalho, né? Muitas pessoas que chegam para mim e queixam de cansaço, né? E achando que tem algum problema de coração. E a grande raiz disso é simplesmente o sedentarismo. Que a pessoa fica parada, no momento que ela vai fazer um esforço um pouco diferente, um pouco maior do que o habitual, dia a dia dela, ela se sente muito cansada. E aí você faz a avaliação cardiológica, faz os exames, procura de alguma patologia cardíaca e normalmente não encontra nada. E é simplesmente falta de atividade física, falta de condicionamento físico. E quem tem mais problema no coração, o homem ou a mulher? Olha, a distribuição de sexos é um pouco igual, no geral. As complicações são um pouco mais nos homens do que nas mulheres, porque as mulheres têm o hábito de se cuidar mais precocemente do que o homem, né? E a mulher tem uma vantagem que os seus hormônios a protegem basicamente até os 65 anos de idade. A partir dos 65 anos de idade, os riscos de homem e mulher se igualam. Então, mas a mulher tem 10 anos de vantagem só pelos fatos dos hormônios em relação ao homem. Olha, isso que é interessante. E tem muita mulher que entra com o marido dentro do consultório, porque senão o marido vai esconder coisa. Ah, sim. Sim. Isso é muito comum. Teve algum fato inusitado que você falou assim, não sabia que isso ia acontecer? Temos situações engraçadas, né? Porque esse é o típico, né? A gente fazer a pergunta para o paciente e já tive paciente que fala assim, não, eu não sei por que eu vim. Aí a esposa começa, né? Ele veio porque ele tá assim, assado, cozinhado, assim, passou mal, a pressão dele tá alta e tal. Uhum. Doutor, fala-se muito em síndrome metabólica. Síndrome metabólica. O que seria, como explicar isso daí de uma forma mais palatável para quem está ouvindo? Olha, síndrome metabólica é o indivíduo que é uma bombinha relógio, tá? Porque ele é um conjunto, ele reúne praticamente todas os fatores de riscos para a doença cardiovascular mais graves, que são o infarto e o AVC, né? Então, é uma pessoa que tem obesa ou tem sobrepeso, ou tem aí é diabética ou pré-diabética, ou seja, o nível de açúcar no sangue é alterado, tem pressão alta, e muitos deles sedentários, né? Então, ou seja, esse conjunto forma a síndrome metabólica. Então, é aquele indivíduo que é uma bombinha relógio, né? Que se ele não se comprometer, não procurar um atendimento especializado, procurar o cardiologista para corrigi-lo, para ajudá-lo a corrigir esses fatores de risco, o risco cardiovascular dele de ter um infarto e um AVC nos próximos anos de vida dele é muito grande. E qual que é a maior incidência em questão de idade para se ter um AVC? Olha, geralmente essas doenças, o AVC principalmente está ligado a idades quanto mais avançada a idade, maior a chance de ter AVC, tá? O infarto hoje, a gente também tinha essa distribuição aí que pessoas mais idosas que infartavam. Hoje,
pelo estilo de vida coletivo, nós estamos vendo essas doenças cada vez ficando mais precoces. Ainda não tem uma estatística oficial sobre isso, né? Mas na prática médica a gente observa que está ficando cada vez mais precoce. E a gente comenta aqui, até com outros colegas médicos, que aquelas estatísticas que a gente aprendeu na faculdade, hoje, até 10 anos atrás, se aplicava muito bem, né? Nos últimos 10 anos, a gente tem evidenciado aí infartos. Já tive paciente infartado com 22 anos de idade. Né? Não que seja uma regra, né? Mas isso era uma coisa muito rara você ver. Até com 30 anos de idade. Né? Eu faço muito pós-operatório de cirurgia cardíaca, de cuidar de pacientes de pós-operatório de cirurgia cardíaca. E a gente também tem percebido cada vez mais diminuindo a idade dos pacientes a serem fazendo as famosas pontes de safena. Também está ficando mais precoce. Essa questão de se ter infarto antes de uma determinada idade, principalmente dentro dessas idades que você coloca aqui, diferente das estatísticas dos últimos 10 anos. Quando um infarto pode ser fulminante e quando ele pode ser tratado e quais os níveis de infarto que tem? Olha assim, se é que tem. Eu estou fazendo uma pergunta de leigo, porque geralmente essa pergunta que toda vez que a gente fala de cardiologia, o pessoal, nossa, mas quanto mais jovem pode ser fulminante o infarto, etc. É assim mesmo ou não? Não necessariamente, porque tudo depende, porque tem as coronárias, né? A gente tem algumas coronárias. Tem umas que, só para ilustrar aqui, chama descendente anterior, outras chama circunflexa, e tem outras aí também de coronária direita, coronária esquerda, tronco, e assim por diante. Então, ou seja, depende da artéria acometida e o nível de acometimento que ela recebe, né? Então, ou seja, o paciente, geralmente, quando ele tem o problema é que o infarto, que é considerado o fulminante, que é o desfecho fatal, que a gente fala, né, que geralmente leva a óbito, ele tem uma característica, basicamente, desse perfil do paciente da síndrome metabólica. Porque ele tem mais chance de desenvolver placas, de entupir as coronárias deles, entendeu? Então, e também a síndrome metabólica favorece a Nossa, agora travou a língua aqui. A formar mais coágulos, o sangue fica mais viscoso, entendeu? Então, a chance de formar coágulos e entupir as coronárias é bem maior. Isso independente da idade? Isso independente da idade, né? É que até tempo atrás se acreditava que nos mais jovens seria de risco maior, porque não teria tantas artérias colaterais que poderia dar um suporte ali no momento, né? Que às vezes o idoso ele tem já umas coronárias colaterais que vão surgindo aí por angiogênese durante ao longo da vida, então pode diminuir um pouco o impacto, coisa que o jovem não tem. Mas de modo geral, ou seja, não teria uma diferença oficial, né? É mais uma cultura popular que tem essa impressão, né, de que o fulminante é mais comum no jovem. Mas quando um jovem morre de infarto, é uma coisa mais impactante, né? Principalmente quando a pessoa está geralmente isso acontece quando a pessoa está ali no momento de carreira, está terminou a faculdade, está já há alguns anos no mercado de trabalho e tal, acabou de constituir família, né? Muitos deixam aí filhos pequenos, né? Então, ou seja, isso impacta muito. Acaba chamando mais atenção. Acaba chamando mais atenção. Né? Exato. E você citou aqui aumento do número de artérias, aumento do número de veias de acordo com a idade vai isso pode acontecer. Pode acontecer? Pode acontecer. Não é que seja uma regra. Ah, tá. Não é uma regra que seja isso para todo mundo. Isso pode ser que algumas pessoas desenvolvam circulação colateral, outras não. Entendi. Entendeu? Então não é uma regra oficial. Quais alguns outros mitos que existem dentro da área cardiológica? Por exemplo, pressão alta dá dor de cabeça? Você me pegou agora. Até uma pergunta infantil, mas a galera fala, viu, nossa, ele tem muita dor de cabeça, acho que eu tenho pressão muito alta. Normalmente, vamos colocar aqui,
é um assunto um pouco delicado para a nossa comunidade brasileira, né? Porque o brasileiro enraizou que pressão alta causa dor de cabeça. E normalmente não é isso que acontece. Aí as pessoas vão falar assim, mas toda vez que a minha pressão está alta, que eu tenho dor de cabeça, eu vou lá ver minha pressão está alta. Ou seja, isso é fato, isso é verdade. Mas o que acontece? Normalmente o que a pessoa tem? Dor na nuca e dor na testa. Tá? Isso é uma dor de cabeça tensional. Né? Às vezes a pessoa, normalmente ela teve um dia muito estressante, sobrecarga de trabalho, algum problema familiar. Então, ela tem esse estado tensional aumentado. E aí ela vai ter dor de cabeça e a pressão vai subir junto. Ou seja, a pressão é consequência também, não é causa do problema. Então é um efeito. É um efeito, mas não é a vilã do problema. Né? Isso, assim, também aproveitando o famoso pressão oscilando. A grande maioria dos pacientes que chegam até a gente falam assim, olha, minha pressão está oscilando. Eu vejo minha pressão agora está alta, dali 20 minutos ela está normal, depois daqui 1 hora já está alta de novo. Então isso é um padrão muito clássico de pessoas ansiosas sem tratamento. Conforme o estado de humor, a pressão também vai reagindo, ela sobe, aí que tem o tal da oscilação de pressão. Porque geralmente o hipertenso clássico, ele está hipertenso. Ou seja, fica o VU lá no vermelho direto. Direto, não fica subindo e descendo. Né? Só que aí, esse tipo de oscilação, vamos dizer assim, como já criaram esse conceito, né, da pressão oscilando, o que acontece? Se a pessoa não tratar adequadamente, principalmente seu estado de ansiedade, ou às vezes até meio depressivo, que também pode causar isso também, vai chegar um ponto que a pressão vai parar, digamos assim, de oscilar, e aí sim ela vai ficar sempre alta. Ele torna-se um hipertenso de fato. Pressão, qual que é a ideal? É a famosa 12/8 ou não necessariamente, Aloysio? Quase isso. Quase isso. Hoje o oficial é que seja menor que 12/8. Tá? Por muitos anos ficou catalogado que a pressão ideal seria 12/8. E como que surgiu isso dentro de toda a história? Tem explicação Sim, ou foi uma tem. estatística? Não, isso foi por estudo científico determinando que essa seria a pressão fisiológica. Teve métodos, né, científicos para determinar que 12/8 seria a pressão mais fisiológica. Não, e hoje fala-se que a meta é que seja menor que 12/8. Mas assim, esse menor que 12/8 também não é muito menor. Entendeu? Tipo assim, 11,5, 11,8. Então é ali, um pouquinho menos que o 12 e um pouquinho menos que o 8. Tá? Também, porque senão se baixa demais, você também tem outros problemas. Entendi. Então, hoje a nossa meta aí é procurar... e outra, muito bom ter tocado nesse assunto, porque existe um grande mito aqui no Brasil, que o idoso é bom que ele tenha uma pressão um pouco mais alta. Eu já ouvi isso. Então, tem aquele conceito, assim, passou dos 65, ter ali 14/9, tá bom. Não, isso não é. Isso é aí um hipertenso mal controlado mesmo. Tá? Então, isso é mito, ou seja, não importa a idade, ele tem que ter uma pressão controlada com a meta aí 12/8, ou um pouquinho menos que 12/8. Salvo, as exceções disso se for um idoso frágil ou baixo peso. Então aí a gente tem alguns, mas isso aí já seria exceções, não seria a regra geral. Ou seja, tudo vai depender de um certo acompanhamento. Exatamente, mas isso que se leva a crer que cada paciente é um paciente. Né? Cada paciente tem que ter o seu tratamento individualizado. Ninguém é igual a ninguém. Né? A doença pode ser a mesma, mas a manifestação ou desenvolver dessa doença pode ser totalmente diferente de um indivíduo para outro. Questão da pandemia. Muita gente ficando em casa, muita gente colocando várias atividades aí em questão de home office. Aumentou, pelo menos não dentro da conversa que você tem com os outros colegas, aumentou o número de doenças cardiovasculares? Sim, aumentou. Porque o nível de estresse aumentou muito.
né, nas pessoas. Eu ressalto aqui, não é até um pouco delicado falar nisso, porque assim, quando a gente teve o auge da pandemia, a mulher, ela foi um pouco mais, vamos colocar um pouquinho mais puxado para ela, principalmente para aquelas mulheres que são profissionais. Porque, de repente, além dela ter que dar conta do trabalho, ela teve que virar professora dos filhos. Uhum. E cá entre nós, dificilmente, não que o homem não faça, mas era muito mais comum o homem não compartilhar isso com a mulher, né? De Porque ajudar. ainda tem aquela questão também até uma questão do paradigma que fala assim, não, a minha obrigação é colocar dinheiro em casa, o resto você faz. Exatamente. E a gente percebe também que muitas vezes a carga acaba ficando mais para cima da mulher em determinadas circunstâncias. Exatamente. Então, naquele momento, as mulheres elas ficaram muito mais sobrecarregadas, de forma geral, né? Uhum. Como repito aqui, não estou falando mal dos homens, não estou falando mal da classe. Estou falando questão cultural mesmo, né? Não que seja uma regra para todo mundo. Isso que eu quero que as pessoas entendam, né? Que, obviamente, tem muitos cavalheiros ainda na sociedade, mas a gente sabe que tem muitos aí que, como você falou, minha obrigação é essa e ponto, acabou. Então, ou seja, a mulher tinha que dar conta do home office dela e também, de repente, ser pedagoga, digamos assim. E fazer uma coisa que ela não estava preparada para fazer. Uhum. E de repente, né? E isso aí aumenta, o estresse aumenta. Para você ter uma ideia, a chance da pessoa infartar sem ter lesão coronariana, só pelo estresse, aumenta 15% da pessoa infartar sem ter lesões coronarianas. Então isso é bastante. Uhum. Tá? Bom, e por falar em mulher, vamos pegar o gancho aqui. Já vão dizer que eu sou feminista. Vamos lá. Recentemente eu participei do congresso da SOCESP, que é da Sociedade Paulista de Cardiologia, Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. E na SOCESP, agora, no seu último dia de congresso, teve um fórum sobre doenças cardiovasculares em mulher. Fizeram o primeiro fórum de doença cardiovascular no Brasil. E foram apresentados dados bastante interessantes, né? Primeiramente, é o seguinte, é a confirmação que a manifestação de doença cardiovascular, principalmente o infarto na mulher, pode ser diferente do homem. O homem pode ter aquela apresentação mais clássica de dor no peito, que vai para o braço esquerdo, com suor frio. A mulher não, ela pode ter uma dor difusa, pode ter um mal-estar, pode ter uma dor de estômago, entendeu? E um dado alarmante que foi chamado aí no fórum é que a mulher nos atendimentos de urgências e emergências, elas são mais negligenciadas do que os homens no ponto de que a mulher tá com dor no peito, é ansiedade. Inclusive, foi ressaltado que a mulher era negligenciada até por outras profissionais mulheres. Então, isso foi exposto, repito, foi exposto agora, foi último sábado agora, que foi o primeiro fórum de doença cardiovascular em mulher, que foi apresentado dentro do Congresso da Sociedade Paulista de Cardiologia. Então tem essa questão de, mesmo a mulher se cuidando mais, na hora que ela precisa mesmo, tem esse tipo de... Ela Sim. tem sido negligenciada. Não sei se negligenciada é a palavra mais correta, mas tem essa diferença de atribuir aquela coisa que simplesmente ela está ansiosa, está nervosa, entendeu? Então tem que ter um cuidado muito com isso, porque para você falar que aquele sintoma é uma somatização, ou seja, é sua mente transferindo aquilo para o corpo, né? Você tem que descartar a parte orgânica, você tem que fazer toda a triagem orgânica, ou seja, fazer o eletro, fazer os marcadores de sangue de infarto. Olha, aí não deu nada, não deu, a princípio, então aí você pode atribuir, olha, não deu nada, pode ser que seja uma ansiedade, pode ser, também ali no pronto-socorro não dá para determinar isso,
né? Porque de todos os modos, às vezes pode ter sido um quadro anginoso, né? E não chegou a ser um infarto, de fato. Então, por isso que é sempre bom, nesses casos, procurar o profissional especializado para orientar e para realmente determinar isso, né? Fazer uma avaliação, né? Porque senão você rotula. Se você fazer um diagnóstico desse, você acaba rotulando um diagnóstico errado, você pode rotular a pessoa para o resto da vida, né? Então tem que ser muito delicado, tem que ser uma coisa muito comedida em afirmar isso, né? Então tem que ser investigado. Olha, a gente descartou, tem outras, como posso dizer, tem a anamnese, né, que a gente faz, a gente vai determinar como que é o comportamento. Às vezes a pessoa pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. Ela pode ser uma pessoa ansiosa e ter problemas cardíacos e uma coisa se sobrepor sobre a outra, né, que fica muito mais delicado ainda, né? Então tem que ser tudo com muita calma e por isso que a gente sempre recomenda que um profissional cardiologista faça essa avaliação para que tenha aí, colocar as coisas, cada coisa no seu lugar. Dentro do teu consultório lá, dentro da tua especialização, quem consegue seguir mais as regras, quem mais consegue seguir a recomendação? O homem ou a mulher, ou ainda não... Ou quando o pessoal chega a te consultar, o pessoal fala, opa, tenho que... Não, assim, quando o paciente ele tem a consciência que ele precisa, seja homem ou mulher, eles são iguais. Ou seja, quando dá acende o alerta. Acende o alerta em números absolutos. Dos que acenderam o alerta, eles são iguais. Entendeu? Uhum. Naqueles que não acendeu o alerta ainda, as mulheres predominam nos cuidados. Uhum. Né? Tanto que, assim, se você vê estatísticas de cirurgia cardíaca, a diferença entre pacientes cardíacos que são operados, homens são muito mais do que a mulher. Tem serviços que o índice de homens operados chega a 80% dos pacientes, contra 20% de mulher. Uhum. Então, e ao contrário, a gente vê nos ambulatórios, nos consultórios de cardiologia, mais mulher do que homem. Ou seja, o que ela faz aqui no começo, de se cuidar mais, reflete lá no futuro. A mulher se cuida mais, então tem menos complicações lá na frente, né, em números absolutos, né? Mas por questões de cuidado, porque assim, em números, né? Agora vamos falar um pouquinho de números, porque quando chega lá para frente, depois como eu já te falei, depois dos 65 anos de idade, o nível de risco se torna igual para homem e para mulher, né? A mulher tem 10 anos de vantagem aí, dos 55 até os 65 anos, né? Então, assim, a mulher tem essa tendência realmente de se preocupar mais com ela e de procurar mais assistência, não só na cardiologia, mas em todas as especialidades médicas, digamos assim, né? E eu vou deixar aqui para vocês aqui um número que pode ser alarmante, né? No Brasil, se morre em torno de 400 mil pessoas por ano, né, de doenças cardiovasculares, né? Tem até um site... É o cardiômetro.com.br? Isso. É isso que a gente estava olhando lá embaixo? Isso. Tem como colocar na tela? Cardiômetro.com.br. Aliás, quando você me mostrou isso daí, eu fiquei abismado, porque ele é igual um contador mesmo de... vai subindo. Ó. Eu perguntei para você, viu? Dá uma baixa, ele aumenta, ele já faz a atualização. Isso. Quer dizer... E é um site que é da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então não é aquela coisa assim, não, eu peguei no WhatsApp e vou publicar aqui. Não é. São baseados em dados oficiais, né? Uhum. Então a média que se tem no Brasil que tenhamos no Brasil uma média de 14 milhões de pessoas com doenças cardiovasculares, né? Uhum. Que fazem tratamento, que é pressão alta, etc. E a média de 400 mil mortes por ano. Aqui, ó, a gente pode ver que até esse momento, aqui, ó, isso aqui em tempo real aí da sociedade, pode ver que tem o símbolo ali, ó, o logo da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, até este ano, desde 1º de janeiro até o momento, 190.045 pessoas já faleceram de algum tipo de doença cardiovascular. Cabe lembrar também que a hora que nós olhamos lá a gente estava no lounge ainda fazendo esse relatório do programa,
Tava dando 189 mil ali só. Quer dizer, só. Nem tão, só. Nem... Exatamente. E no mundo, por ano, se morre de 17 a 18 milhões de pessoas por complicações de doenças cardiovasculares, né? Olha lá, ó, no dia, ele colocou ali do mês, né? Que estava no ano, agora estamos aqui, que foi nesse dia, né? 95 pessoas. Mas assim, é muita gente. Por isso que a prevenção de doenças cardiovasculares é, hoje, sem dúvida, um foco primordial na vida de todos, né? Então, fazer o atendimento com cardiologista, atividade física, alimentação, hoje, nos dias atuais, são imprescindíveis, né? Dado interessante também, eu vou resgatar aqui que esse fórum sobre saúde da mulher foi muito interessante. Por exemplo, a colega colocou lá que em entrevistas com mulheres, perguntaram para as mulheres o que elas tinham medo de morrer. A grande maioria diz que tinha medo de morrer de câncer de mama. Enquanto que a doença que mais mata mulher e homem no Brasil é a doença cardiovascular, que é o infarto AVC. Meu, olha que interessante isso. Ou seja, as mulheres têm mais medo de morrer daquilo que elas podem não morrer. Podem não morrer. Né? Isso foi uma coisa interessante. Porque, assim, é fato, eu estou sendo redundante nisso, que doença cardiovascular é as doenças que mais matam no Brasil e no mundo. Né? As outras doenças variam, né? Vamos colocar assim, das 10 mais. As outras variam aí de regiões, de países, de continente. Mas primeiro e segundo lugar é doenças cardiovasculares no mundo. E um processo de uma doença cardiovascular, esse processo pode ser reversível? Pode. A gente tem fatores de riscos que são modificáveis e fatores de riscos não modificáveis. Né? O fator de riscos modificáveis, que é o interessante, por exemplo, os não modificáveis, genética, né? Que a gente tem história familiar positiva, que a gente fala. É aquele que na família, principalmente pai, mãe e irmãos, que tiveram infarto em AVC, então a gente considera isso história familiar positiva. Então você tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque tem um fator genético aí envolvido. Agora a gente tem a boa parte desses fatores de risco são modificáveis, como é o sobrepeso, a obesidade, a pressão, as taxas de açúcar no sangue, de colesterol, de triglicérides. Então, isso são todos fatores modificáveis, né? Que aí vai depender muito do estilo de vida e de adesão aos tratamentos que o paciente for realizar. Que se o paciente também não aderir ao tratamento de forma adequada, não consegue atingir as metas, né? E, geralmente, quando alguém começa a fazer algum determinado tipo de tratamento, quando alguém vai no teu consultório para se conhecer melhor, eles acabam seguindo isso à risca ou tem algum ali que dentro de um exame que você pede posteriormente, você percebe que a pessoa deu aquela relaxada? Quer dizer, já alcancei mais ou menos a minha meta, agora vamos deixar Não. tá. Hoje em dia não. Hoje, aqueles que têm essa ideia de querer, que tem essa consciência, eles não relaxam. Não que eles também ficam, digamos aí, bitolados. Praticamente neuróticos. Não. Mas eles têm aquela consciência que aquilo faz parte do dia a dia dele. Sem neurose. Sabe lidar bem com isso. Né? Então, da mesma forma que tem, por outro lado, os rebeldes, né? O rebelde, mas ele chega sempre rebelde e termina rebelde. Você falou dessa questão de rebeldia, eu achei até interessante. O quanto o doutor Google atrapalha no exercício da tua profissão? O doutor Google, carinhosamente eu chamo de o grande oráculo. Ele atrapalha bastante, né? Porque ele assusta muitas pessoas, porque geralmente as respostas encontradas são as mais graves, né? Para qualquer assunto que você procura lá, geralmente o que assusta, eu vi lá que pode acontecer isso, assim, então a pessoa já vem com aquela ideia, muitos já falam, olha, eu tô na beira da morte. E não é bem assim, né? Então a gente tem um mecanismo que a gente calcula o risco da pessoa. Então a gente calcula em baixo, médio, alto risco e muito alto risco. Isso é interessante. Entendeu? Então, ou seja, e as metas
a serem cumpridas dentro desse contexto é diferente. Por exemplo, vou dar aqui um pequeno detalhe. Uma pessoa que não tem fator de risco, não tem pressão alta, tá bonitão. Aí tá lá, vai fazer o exame de sangue, tem os parâmetros de normalidade do colesterol, certo? Uhum. E basicamente dois parâmetros a gente usa para tomar as condutas, que é o HDL, que é o colesterol bom, e o LDL, que é o colesterol ruim. Então ali está dizendo que o LDL, que é o colesterol ruim, tem que estar abaixo de 130. Só que aquilo ali é para paciente de baixo risco cardiovascular. Por exemplo, se ele já tem algum outro fator de risco que faz subir o score dele, ele já passa a ter um risco intermediário, a meta de LDL dele passa a ser menor que 100. E aquele número de referência que está ali, menor que 130, não vale para ele. Pacientes que já que tiveram infarto ou tiveram AVC, que já tiveram alguma doença cardiovascular e tem fatores de risco, a gente tem que estabelecer a meta que o LDL tem que ser menor que 70. E em pacientes de muito alto risco, o LDL menor que 50. Entendeu? Então, e como explicar isso daí para a pessoa? Bom, quando as pessoas que têm uma meta mais restrita, que a gente tem que focar mais no tratamento desse paciente, ali a gente expõe todos os fatores de risco que o indivíduo tem após o exame físico, após a anamnese. Então, baseado nesses fatores de risco, a gente tem uma calculadorinha, que inclusive é da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que a gente coloca esses dados na calculadora e ela vai me dizer se o paciente é de baixo, médio ou alto risco. E vai orientar qual que é a meta que ela tem que atingir. Entendeu? Então, eu já falo para o paciente, olha, então, você tem tal e qual fator de risco, então a gente tem que atingir tais metas em tanto tempo. Sempre dá para fazer aqui agora, por exemplo, um exemplo. Uhum. Vamos lá. Olha aqui, deixa eu abrir aqui o aplicativo. O aplicativo, 300 mil aplicativos. Né? Tá aqui, ó. Quem não tem? Essa calculadora aqui, a calculadora de risco. Tá vendo? Calculadora para estratificação de risco cardiovascular. Uhum. Então, a gente vai colocando aqui os dados do paciente, né? Se ele já tem uma doença conhecida, por exemplo, ele já fez um cateterismo. Uhum. Por exemplo, tem uma obstrução maior ou igual a 50%. Se eu coloco aqui sim, ele já nem coloca mais nada, já. Muito alto risco, direto. Tá? Uhum. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui que não. Se é diabético, sim. Aí ele vai ter os outros parâmetros, né? Se é homem, a idade maior de 49 anos, mulher maior de 50, tá vendo que a mulher leva vantagem? Tá vendo? Homem 49 anos, mulher maior que 56. Né? O tempo de diabetes. Vamos colocar aqui, sim, também. Também alto risco. Né? Então, eu vou colocar aqui para simular. Não. Tem diabetes? Não. Não tem outro fator de risco. Aqui uma coisa muito interessante. LDL, que é o colesterol ruim, maior ou igual a 190. Isso é um fator de risco muito importante, porque geralmente quando o LDL está maior ou igual a 190, também tem indícios de que seja genético. Ah, entendi. E é por isso que tem aquela necessidade da investigação logo quando a pessoa vai lá para o teu consultório, você já começa a fazer essas perguntas. Exatamente. Então aqui, supondo que a pessoa não tem fator de risco nenhum. Então ela vai chegar aqui no padrão que é a calculadora de fato. Então eu coloco aqui sexo. Vamos lá, sexo masculino. Idade, vamos falar uma idade aí. Fala uma idade, Cunha. 45, vai. 45 anos, tá? Pressão sistólica. Vamos colocar aqui que a pressão sistólica dela tá controlada. Tratada? Não. Sem medicação. Fuma? Não. Toma estatina? Estatina são os remédios para colesterol, que é a simvastatina, atorvastatina e outras, tá? Uhum. Vou colocar aqui não. Vou colocar o colesterol total 150, vamos colocar aqui, 160. HDL 50. Então eu vou colocar aqui prosseguir. Por exemplo, aqui seria um perfil de um paciente de baixo risco. Uhum. Entendeu? Sim, entendi. Então, ou seja, aí você tem as metas a seguir.
Então, isso aqui é uma ferramenta científica, não é simplesmente um aplicativo de celular. É que antigamente a gente fazia isso na mão, né? Hoje, como tudo é digitalizado, se fez um aplicativo. Mas é uma ferramenta baseada em padrões científicos, não é uma coisa aleatória, entendeu? Então, isso daqui determina muito, e o risco do evento, por mais que o paciente tenha baixo, intermediário ou alto risco, não é imediato. É nos próximos 10 anos de vida da pessoa. Então, ou seja, deu algum gap agora, não precisa se desesperar. Não precisa se desesperar, tá? Não precisa ficar aí neurótico. Ou seja, o importante é que a pessoa tenha consciência, que, por exemplo, que ela tenha risco intermediário ou alto risco e que ela precisa fazer tratamento preventivo, né? Para que a doença não, que é aquele que eu falei lá no princípio, contínuo cardiovascular, ele seja interrompido de alguma forma, né? Então, aí a gente tem prevenção primária para fazer isso. Prevenção primária, vamos voltar lá, esse no Dante. Atividade física e alimentação. Primeira coisa, né? Atividade física que é diferente de exercício físico. E dependendo aí dos níveis de colesterol, da pressão, aí tratar a pressão, tratar o perfil de colesterol, triglicérides, que são fatores de risco modificáveis, né? Que você pode mudar, né? E a pessoa sair de um muito alto risco e vir para um baixo risco. Isso é possível? Isso é possível com o tratamento adequado, com a avaliação cardiológica adequada e adesão, principalmente ao tratamento. Isso é bem possível. Bacana. Entrando no teu lado pessoal aí, doutora Luísio, o que te levou a cuidar do coração das pessoas? Olha, eu vou falar para você. Isso é uma coisa até muito além, porque quando eu entrei na faculdade de medicina, eu não queria ser médico, eu queria ser cardiologista. Olha isso. Ou seja, eu não mudei, ou seja, a minha intenção desde o princípio era fazer cardiologia. Entendeu? Ou seja, era uma coisa que eu gostava, ou seja, já nasceu comigo. Isso daí já veio de bagagem, Olha que interessante. digamos assim, tá? Porque muitas pessoas, a grande maioria, o perfil normal é você estar na faculdade de medicina, entrar com uma ideia, você é pediatra, aí no meio do caminho conhece, nossa, tem isso aqui que é muito mais legal, gostei, vou fazer tal coisa. E eu não, eu já entrei com essa ideia fixa de cardiologia e durante a faculdade só me fiz apaixonar mais pela cardiologia e terminei a faculdade e depois fui fazer a especialização em cardiologia lá no Instituto de Moléstias de Cardiovasculares, em São José do Rio Preto. Bacana. E qual é o conselho para a gente encerrar aqui, já te agradecendo pela presença, pelo teu precioso tempo, porque cuidar do coração deve ser... Cuidar do coração, do próprio coração já leva tempo. Imagina cuidar do próprio coração e do coração dos outros. Vários. Né? De vários corações. Obrigado por reservar o espaço na tua agenda. Eu que agradeço aí o convite. Bom, para finalizar aqui, eu falo para todos, né? Ou seja, a mudança de estilo de vida é fundamental, né? Mas antes de você iniciar, principalmente aqueles que são sedentários, estão sedentários há muito tempo, não iniciar atividades físicas sem antes passar por uma avaliação cardiológica, tá? Atividade física é importante, alimentação é importante, mas fazer uma boa avaliação da sua capacidade física, da sua capacidade de coração, né? Então a gente tem métodos, tem ferramentas para que você depois faça isso de uma forma segura, que também não coloque a tua vida em risco, tá? Eu gostaria de aproveitar aqui, acho que está um pouquinho em cima da hora passando, mas uma coisa que eu acho muito importante falar, mas assim de uma importância grande, é um fator um dos principais fatores de hipertensão resistente que temos no país, ou seja, aquela hipertensão que é de difícil controle, que geralmente o perfil é sempre o mesmo, o paciente muda de medicação, aí controla uns 2, 3 meses, aí a pressão volta a subir de novo, ele muda de medicação, muda de médico e vai. E geralmente quando chega para a gente, já passei, já tomei tudo isso daqui, não resolve e tal. Temos uma coisa chamada apneia do sono, síndrome da apneia obstrutiva do sono, uma das principais causas de hipertensão refratária.
aquela hipertensão de difícil controle. Tá? Uma característica desse paciente. Então, atenção para quem estiver ouvindo. Se você vê alguém com esse padrão, procure atendimento médico para fazer uma avaliação. É aquele paciente que não basta roncar. Ele ronca, para, faz uma pausa, às vezes faz um barulho como se estivesse engasgando e tal, e volta a roncar, ronca, para de roncar. E justamente esse parar de roncar é a apneia, que a gente chama, essa pausa. E a apneia do sono, ela além de causar essa hipertensão refratária de difícil controle, ela leva a outros sintomas, como irritabilidade, ansiedade, depressão, sonolência. Aquela pessoa que ela senta no sofá para assistir um pouquinho de televisão, terminou de almoçar, sentou, ali começou a dar aquela, né? Tem uns que chegaram até, tem relatos de pacientes que dormiram no trânsito, no sinal vermelho. Parou o carro no sinal vermelho e cochilou. Cessou a atividade e apagou. Cessou a atividade e apagou. Entendeu? Então, esses pacientes, eles têm muito mais riscos. Inclusive, a apneia do sono, ela aumenta, não só causa hipertensão refratária, mas aumenta muito as chances de ter um AVC e ter um infarto em relação à população que não tem. Então, se você conhece alguém que tem esse perfil, é bom procurar um atendimento médico, procurar um cardiologista para fazer uma avaliação, que tem métodos diagnósticos para isso, bem precisos, e vale a pena. Assim, enfim, vale a pena se cuidar de forma integral, né? É isso. Obrigado, doutor Aloísio, aí pela tua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço sempre o convite. Cabe lembrar também que agora o Sem Roteiro está lá no Spotify. É só você abrir o teu aplicativo, procurar o Sem Roteiro, que todos os programas, todos os bate-papos aqui instrutivos, costumo falar, Luiz, que isso aqui é uma universidade dentro da internet. Dá para se fazer e dá para se ouvir a hora que você quiser. Agora, encerrando o nosso Sem Roteiro, obrigado mais uma vez, Aloísio. Obrigado, minha equipe técnica. E eu vou saborear aqui um sushi do Joy Sushi, que com certeza está acompanhando a gente lá. Sem roteiro. É isso. Né? Deixar rolar. Vamos lá.